Essa semana, na quinta e na sexta-feira, eu e o Hugo tiramos férias. Algumas pessoas, incluindo a minha mãe, me perguntaram: Mas 2 dias de férias? Isso é possível? no vídeo de hoje eu vou explicar como que funcionam as férias aqui na Alemanha. Olá, pessoas! Eu sou o Ricardo, um brasileiro que mora aqui na Alemanha. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Aqui eu conto um pouquinho do meu dia a dia em terras germânicas. Não esqueça de curtir esse vídeo, comenta, se inscreva no canal e ativem as notificações. E eu postei lá nos meus stories dizendo que eu e o Hugo estaríamos de férias na quinta e na sexta-feira, 2 dias. A gente tirou esse período de férias aí porque a gente tinha algumas coisas para resolver dentro de casa e a gente achou que esse tempo seria suficiente para resolver essas pendências que a gente tinha e descansar um pouco também. Então, respondendo a pergunta lá da introdução do vídeo, sim, é possível eu solicitar apenas 2 dias de férias aqui na Alemanha. Vou além, eu posso solicitar apenas 1 dia de férias, 5 dias de férias ou até 6 semanas de férias. Para não ficar uma resposta super vaga, apenas o sim é possível, eu estou trazendo esse vídeo para explicar um pouco como que funcionam as regras de férias aqui na Alemanha. Mas antes eu queria destacar 2 coisas. A primeira é que o que eu vou falar aqui se aplica ao contrato de trabalho permanente. A gente sabe que existem outros tipos de contrato, como contrato temporário, por exemplo, mas eu estou falando do meu contrato, que é o permanente. E a segunda coisa que eu quero destacar é que, lógico, muitas dessas regras que eu vou falar aqui no vídeo, você precisa alinhar com o seu gestor antes, você precisa ver qual que é a política da empresa. Eu vou falar de uma forma geral como que funciona. E voltando como funcionam as férias aqui na Alemanha, já falei a primeira diferença, que é essa de quantidade de dias de férias que você precisa solicitar, que você pode solicitar, na verdade, bem diferente do Brasil. No Brasil a gente sabe que tem aquela lei que você precisa tirar, você pode dividir as suas férias em até 3 períodos, sendo que tem algumas regras de dias mínimos que você pode solicitar em cada vez. Aqui não tem isso, você pode solicitar quantos dias você achar que são necessários para você. E aí eu já trago a segunda diferença, que você pode solicitar quando você quiser as suas férias. No Brasil também tem aquela regra de que antes de feriado você não pode solicitar, na sexta-feira, enfim, tem umas burocracias aí. Aqui na Alemanha eu posso solicitar, se o feriado, por exemplo, for na quinta-feira, eu posso solicitar 1 dia de férias para sexta-feira, que aí eu emendo meu final de semana. Eu posso tirar férias quando eu quiser. O legal é que, como eu falei, eu e o Hugo, a gente precisava resolver algumas coisas aqui em casa. Então 2 dias pra gente foi suficiente, a gente achou que seria suficiente. A gente solicitou 2 dias e tá resolvido, cumprimos os 2 dias de férias, tudo tranquilo. E aí eu já entro na terceira diferença, que eu posso solicitar essas férias quando eu quiser, não tem um tempo mínimo de antecedência que eu preciso solicitar. No Brasil tem a regra algumas empresas, na verdade a maioria das empresas, precisa de no mínimo 30 dias para solicitar, porque impacta na folha de pagamento, né? Vou falar de folha de pagamento daqui a pouco. Mas no Brasil tem essa regra, aqui não tem isso, você pode solicitar, por exemplo, na segunda-feira para tirar férias na terça-feira e tá ok. Você coloca lá no sistema, o seu gestor aprova e pronto, tá resolvido, você sai de férias, você vai curtir suas férias, vai fazer o que tem que ser feito. E como eu já trouxe um pouquinho aí de folha de pagamento, eu entro na próxima diferença. No Brasil a gente recebe 1/3 de salário, né, para os dias que foram tirados de férias, né? Você tem aquele salário de férias. Aqui na Alemanha a gente não tem. Essa é uma grande desvantagem. A gente não recebe esse 1/3 extra para tirar férias. A gente é pago como se fosse um dia de trabalho normal. Por isso que você não precisa avisar com 30 dias antes para tirar suas férias, né? Porque não vai ter impacto nenhum na folha de pagamento. Você vai receber na mesma quantidade que você receberia se você estivesse trabalhando normal. E aí, falando em receber, eu entro na próxima diferença, que
totalmente diferente do Brasil. Quando a gente muda de emprego, a gente carrega as nossas férias para o próximo empregador. Por exemplo, eu tenho direito a 5 dias de férias ainda que eu não tirei. Eu saí da empresa que eu tô e vou entrar na próxima empresa. Eu carrego esses 5 dias até o próximo período aquisitivo. Quando eu peço demissão, eu não sou pago por esses 5 dias e aí começa a contar do zero lá na outra empresa. Eu carrego, simplesmente. Tanto é que quando você sai do emprego, você recebe uma carta dizendo quantos dias você tem de férias ainda e você precisa entregar para o novo empregador para ele já saber que você tem direito àqueles tantos dias de férias durante aquele período aquisitivo. E falando de período aquisitivo, eu já entro numa outra diferença que também é muito diferente, sendo bem, diferença diferente, bem diferente do Brasil. No Brasil, a gente entra na empresa, depois de 1 ano trabalhado, você tem direito a tirar os 30 dias corridos de férias. 30 dias corridos quer dizer que conta sábado, domingo, feriado. Por exemplo, se você tirar os 30 dias de férias que você tem direito depois de 1 ano trabalhado, isso eu tô falando no Brasil, tá? E tiver feriado aí nesse meio desses 30 dias, ainda assim você vai ter 30 dias. Ele não vai ser reposto lá na frente para você retirar mais 1 dia de férias, tá? E isso acontece também com sábado e domingo. Você tira os 30 dias contando de 1 dia, sábado, domingo, feriado, 1, 2, 3 e assim vai. E isso são dias corridos. Mas eu tava falando sobre o período aquisitivo, né? Que no Brasil você entra na empresa, trabalha 1 ano, depois disso você tem direito aos 30 dias de férias. Que na Alemanha não é aquele dia de aniversário, igual no Brasil, né? Que você entra, trabalha 1 ano, esse é o seu período aquisitivo, depois é o próximo para completar 2 anos. Não é assim. Você tem que tirar férias até 31 de dezembro daquele ano. O período aquisitivo na Alemanha é de 1º de janeiro daquele ano a 31 de dezembro daquele mesmo ano. E isso não importa se você entrou em maio, por exemplo, como aconteceu comigo. Eu entrei na empresa em maio de 2020, o meu período aquisitivo seria até, se eu estivesse no Brasil, seria até maio do ano seguinte. Aqui na Alemanha é até dezembro do mesmo ano. Na Alemanha, como você carrega os dias de férias que não foram tirados do empregador antigo para o empregador novo, você já entra na empresa podendo tirar férias. Você já entra com suas férias garantidas. Essa é outra diferença, né? Que no Brasil, acabei de citar, você primeiro trabalha 1 ano, depois tira os 30 dias. Aqui não, você no primeiro dia você já tem as suas férias lá no sistema, você pode tirar suas férias. E aí, como eu falei que eu já entrei na empresa com férias, eu já entrei realmente com as férias proporcionais ao dia que eu entrei, dia 18 de maio de 2020, até 31 de dezembro de 2020. Eu tinha direito a esses meses aí de férias proporcionais. E aí você deve estar se perguntando, mas e se eu não tirei férias até dezembro do mesmo ano? O que será que acontece? Eu perco esses dias, carrego para o próximo ano? O que será? Sou pago por isso? E aí já entra uma outra diferença. No Brasil, você não pode acumular férias, né? Você não pode deixar vencer férias. Por lei, isso não é permitido. Então você vai ter que vender os seus 10 dias ou tirar os 30 dias, ou enfim, você vai resolver com a sua empresa o que você vai fazer com aqueles dias. O que não pode é ficar devendo aqueles dias ali de férias. Eu aqui na Alemanha, na minha empresa, eles estabeleceram que todo mundo da companhia poderia carregar para o próximo ano apenas 5 dias de férias. Os outros dias que eu tinha restantes de férias, eu tinha que tirar obrigatoriamente até 31 de dezembro do mesmo ano. Se eu não tirasse, eu ia perder aqueles dias. Eu não ia receber dinheiro por eles, eu não ia ter férias, eu ia perder simplesmente. Mas não é assim, eu vou carregar esses 5 dias para o próximo ano e aí eu posso tirar, sei lá, em julho,
com todo mundo, que aí tá todo mundo de férias no Brasil, tá todo mundo de férias aqui, é verão europeu, todo mundo vem pra cá, vamos curtir? Não, gente, não. Senão seria também muito, né, muito fácil assim, né, muito injusto com a economia, muito injusto com as empresas, muito injusto, enfim. E aí eles colocaram uma regra por lei, a gente pode tirar esses 5 dias até 31 de março do ano seguinte. Como eu falei, a minha empresa permitiu que a gente carregasse esses 5 dias até 31 de março de 2021. A empresa do Hugo pode carregar 10 dias e vai depender, tem empresas que deixam carregar todos os dias que você tem aí até o próximo ano. Tem empresa que não deixa você carregar nenhum dia. E isso a empresa vai definir. Por lei, se a empresa permitir que você carregue até o próximo ano a gente diz 31 de março de 2000 e o ano seguinte. Muitas vezes acontece de você tirar férias e aí você aproveitou bastante as suas férias, aí quando tá chegando o finalzinho, você pega um resfriado, fica super doente, você não curte o final das suas férias, né? No Brasil, acabou. Não interessa se você tá de férias ou não, você tá doente ali, a empresa vai entender que quando você tiver que voltar, você vai ter que voltar, a não ser que você tenha algum atestado. E eu falei essa situação aí para citar a próxima diferença que, se eu tiver de férias e eu tiver doente, tiver um atestado comprovando que eu estou doente, aqueles dias de férias eu posso tirar outros dias de férias. Por exemplo, eu tô 5 dias doente durante as minhas férias. Eu vou no médico, ele realmente afirma, olha, você está doente, eu vou te dar um atestado. Eu apresento esse atestado lá para minha empresa e esses 5 dias que eu tenho de atestado que eu estou doente durante as minhas férias, eles serão abonados das minhas férias. Eu posso tirar esses 5 dias de férias depois, porque eles entendem que se eu estava doente, eu não aproveitei as minhas férias. Então eu tenho que aproveitar depois essas férias. Gente, isso é fantástico, não é? É muito pensando assim no bem-estar da pessoa, não é? Eu acho fantástico isso, de verdade. E aí, como eu tô falando de dias, de ficar doente, quantidade, tudo isso, eu entro então no que eu falei lá no início, que eu posso tirar 1 dia, 2 dias, 5 dias, 6 semanas de férias, porque a próxima diferença é que, por lei, todo mundo tem direito a 20 dias úteis de férias. Eu trouxe lá dizendo dos dias corridos do Brasil, os 30 dias corridos. Expliquei o que são dias corridos, agora eu estou falando de 20 dias úteis. O que são dias úteis? De segunda a sexta, ou seja, excluo sábado e domingo e excluo também feriados. Eu tenho 20 dias úteis por lei de férias. Vamos supor que aí nessa terça-feira da próxima semana é feriado e eu peguei dias de férias para tirar. Eu vou tirar de férias segunda, quarta, quinta e sexta. 4 dias úteis, porque na terça-feira é feriado, não desconta do meu banco de férias. Eu gasto 4 dias de férias para tirar essa semana toda de férias. Isso são dias úteis. E aí, para melhorar ainda essa regra aí dos 20 dias úteis, não contentes, as empresas podem dar mais dias úteis. No caso da minha empresa, eu tenho 10 dias úteis a mais para tirar minhas férias. Por isso que eu posso tirar 6 semanas de férias. Se nenhuma semana, aí tiver feriado, eu consigo tirar 6 semanas seguidas de férias. São 30 dias úteis que eu tenho de férias. Gente, vocês estão entendendo o que são 30 dias úteis de férias? 1 mês e meio de férias? Ai, gente, maravilhoso! Maravilhoso. Mas o que acontece aqui, Eu e o Hugo, a gente não tira todo esse período de uma vez.
até porque a gente gosta de ir descansando aos poucos aí, senão a gente gasta tudo de uma vez e aí chega depois a gente já tá super cansado. A gente prefere ir tirando aos poucos. A gente tira 2 dias, 1 dia, às vezes tira 1, 2 semanas quando a gente está mais cansado ou precisa resolver alguma coisa mesmo. Lembrando que essas 6 semanas, né, esses 30 dias úteis, a gente tem que tirar entre 1º de janeiro daquele ano até 31 de dezembro do mesmo ano. Mas é férias demais que a gente tem direito. A maioria das empresas dão aí 28 dias úteis, 28 dias úteis eu diria que é a média. A nossa empresa é muito generosa, dá 30 dias. Mas é bem comum, assim, não dar só os 20 dias úteis. Na verdade, eu trabalho com recrutamento e seleção, eu trabalho vendo diversas empresas aí e falando com diversos candidatos. Eu nunca vi a empresa dar somente 20 dias de férias para os colaboradores. Sempre vejo pelo menos 25 dias úteis de férias aí. Ah, gente, é um sonho de férias, não é? 30 dias úteis de férias, gente, é sonho. É sonho sim. Mas em compensação a gente não tem 13º, né? Enfim, uma coisa vai compensando a outra aí. Deixa aí nos comentários o que você achou desse tanto de férias que a gente tem. Não esqueça de curtir o vídeo, manda para os seus amigos aí, compartilha bastante, se inscreva no canal, ativem as notificações. Beijo!